Então, pessoal, seguindo aqui, nós vamos falar de regulação da expressão gênica em procariotos, tá? Na primeira aula, na primeira videoaula, né, nós falamos de diferenças, né, gerais de regulação em procariotos e eucariotos. E de agora em diante nós vamos abordar em todas as videoaulas somente a parte de regulação de procariotos. Então, são organismos unicelulares, sem núcleo individualizado, que apresentam um genoma menor, né, e mais simples do que os genomas de eucariotos. Eles apresentam genes constitutivos, aqueles que têm taxa de expressão relativamente constante, principalmente relacionados à produção daqueles RNAs funcionais, né? E temos os genes específicos ou regulados, né? Aqueles que apresentam expressão apenas em certas condições. E que condições são essas, né? Esses organismos, então, como eles estão imersos no meio, eles produzem produtos para poder se adaptar ao meio. Então, a função da expressão gênica diferenciada é adaptar esse organismo ao meio, né? De que forma? Se tem um nutriente, esse nutriente precisa de produtos, enzimas para quebrar esse nutriente, a expressão então vai ocorrer a expressão desses genes específicos para produzir essas enzimas para quebrar esse nutriente para a bactéria utilizar. Ou se precisa de um nutriente que a bactéria consegue sintetizar, né? Então o processo de expressão vai sintetizar essas moléculas, né, essas cadeias polipeptídicas, que vão entrar em vias metabólicas e produzir produtos que tenha como produto final esse nutriente necessário, como por exemplo o operon do triptofano, tá? Esses organismos são extremamente adaptados, então eles têm mecanismos celulares de economia de energia, né? Eles só produzem os produtos quando esses produtos são efetivamente necessários, né? E o processo de regulação da expressão gênica vai dizer se esses genes vão ser ligados, né, ativados ou desativados em função desses ambientes que esses organismos estão imersos. Aqui está ilustrando o genoma da Escherichia coli, é um genoma pequeno, né, de 50K bases. Aqui ele mostra o que é gene, o que é intro, o que é pseudogene, e aí segue, né? Então são genomas mais compactos do que o de leveduras e eucariotos inferiores. Então ele tem aqui 43 genes nesse genoma de 50K bases. Para vocês terem uma ideia, o genoma humano ele tem em torno de 20 mil genes, né? Só que é um genoma muito grande, com muitas regiões repetitivas, com muitas regiões de introns, né? O genoma de bactéria, vamos dizer assim, que ele é enxuto, né? Ele tem um tamanho pequeno e um número de genes compatível com esse tamanho pequeno dele, só que com poucos introns, poucas regiões repetitivas. Então aqui, ó, quase ausência de introns e baixíssimas frequências de regiões repetitivas. A região regulatória dessas bactérias, então, estão organizadas em óperons ou operons, né? A forma de falar aí não tem muita influência. E o que seria um operon ou um óperon, né? Seria uma unidade genética de expressão controlada, que envolve sítios regulatórios e os genes a serem expressos. Então aqui está ilustrando um óperon na Escherichia coli. Ele tem aqui então a região regulatória, que é chamada promotor operador. O promotor operador ele tem regiões aqui que se sobrepõem, depois a gente vai explicar a importância dessa sobreposição. E tem os genes codificadores, aqueles genes que vão ser transcritos em RNAs e ser traduzidos em cadeias polipeptídicas, e tem aqui uma região terminalizadora. Então, se alguém perguntar o que é um óperon, ele inclui essa região promotor operador, mais os genes codificadores, mais a região terminalizadora. Esse RNA, para esses 3 genes que está sendo ilustrado aqui, eles vão produzir um RNA, um mRNA no caso, policistrônico, que é um mRNA que tem sequências que vão codificar proteínas, cadeias polipeptídicas, desse gene, desse gene e desse gene, tá bom?
Isso é característico de procariotos. Eucariotos não é comum você ter uma única região regulatória regulando a expressão de mais de um gene. Geralmente é uma única região regulatória regulando a expressão de um único gene, aqui em eucariotos. Então aqui os óperos são características típicas dos genomas procariotos. Existem eucariotos, mas é um número muito pequeno, tá? E esse óperon da lactose é muito interessante e fácil de explicar e fácil de entender. Então a gente vai partir do princípio de primeiro entender esse óperon da lactose para depois entender outros mecanismos regulatórios em bactérias e depois em eucariotos. Então ele tem aqui antes dos genes estruturais, né, os genes que vão ser transcritos, a região regulatória, então tem o promotor operador e os genes aqui, o LAC-Z, o LAC-Y e o LAC-A, né? Esse LAC-Z, ele vai, depois de transcrito e traduzido, produzir a beta-galactosidase, o LAC-A vai produzir a transacetilase e esse LAC-Y vai produzir a permease, a lactose permease. A permease, então, tem a função de jogar a lactose para dentro da célula e a beta-galactosidase e a transacetilase vão auxiliar na quebra da lactose, que é um disacarídeo, em galactose e glicose, que são monossacarídeos, que são formas mais simples que a bactéria efetivamente vai utilizar como fonte de energia. Então, consequentemente, o mRNA formado aqui será um mRNA policistrônico, originário do gene Z, Y e A. Isso é conhecido também como via catabólica, porque vai produzir produtos que vão permitir que a bactéria quebre a lactose, tá bom? Um outro óperon muito interessante é o óperon do triptofano, né? Esse aqui já é conhecido como via biosintética ou anabólica. Por quê? É uma via que vai produzir produtos desses 5 genes aqui, que estão sob a regulação aqui desse promotor e desse operador, que vão produzir produtos que vão entrar em uma via metabólica, cujo produto final é o triptofano. Então isso aí é uma via anabólica, uma via de síntese, de biossíntese, tá? E o RNA formado aqui também é o RNA policistrônico, porque ele vai ter segmentos do gene A, B, C, D e E. Okay? Vamos focar aqui no óperon da lactose, que foi o primeiro descoberto. Inclusive rendeu prêmio Nobel aos pesquisadores que desenvolveram essa pesquisa, né? Então aqui a regulação da expressão gênica em Escherichia coli, o óperon LAC. A bactéria ela tem um DNAzinho circular, né? E esse segmentozinho aqui está ilustrando esse óperon LAC, que tem aí a sua região promotora e operadora e aqueles 3 genes estruturais. Como já mostrado lá, a lactose é um disacarídeo e a beta-galactosidase vai quebrar essa lactose em galactose e glicose, que serão utilizados como fonte de energia pela bactéria. Tá? Os pesquisadores, então, que foram o Jacob e o Monod, né, em pesquisas no final da década de 50 e 60, eles observaram o seguinte: que um meio que só tinha glicose, que é aquele açúcar mais simples, tinha lá em torno de 10 moléculas de beta-galactosidase. Lembra aqui que a beta-galactosidase é a enzima que quebra a lactose em galactose e glicose. Só que um meio que tinha lactose, ou seja, necessitava da beta-galactosidase para quebrar essa lactose, né? Ocorria um aumento no número de moléculas de beta-galactosidase, chegando a representar 10% das proteínas solúveis de toda a bactéria, né? Então eles ficaram interessados em descobrir o porquê que quando tinha glicose, somente glicose no meio, por que tinha pouca beta-galactosidase. Mas quando tinha lactose, isso aumentava muito a síntese das bactérias dessa molécula, né? Dessa enzima beta-galactosidase, tá? Então a pergunta aqui era a seguinte: como a Escherichia coli é capaz de alterar bruscamente
a concentração das 3 enzimas, né? Não só da beta-galactosidase, consequentemente aumentava também da permease, né, da transacetilase, para permitir o uso dessa lactose. Então, nas investigações deles, eles descobriram um mutante, né, uma bactéria mutante que produzia as 3 enzimas necessárias para o uso da lactose, mesmo na ausência desse carboidrato, tá? Então, não tinha lactose no meio, né, mas esse mutante, essa linhagem mutante, né, essa cepa, continuava produzindo as enzimas necessárias para quebrar a lactose. Óbvio que era um mutante não, do ponto de vista energético, não eficiente, né? O que eles fizeram então? Eles adicionaram nesse mutante um plasmídio, né? O que é um plasmídio? É um DNAzinho circular, né, comum em bactérias, né, que pode ser inserido em uma bactéria, só que eles botaram um plasmídio com uma cópia normal do gene, né, que fazia a regulação da lactose. E observaram que foi restabelecido o controle da produção das 3 enzimas inserindo esse plasmídio. Meio que editaram. Atualmente não é comum falar em edição gênica, né? Isso aqui é meio que uma edição gênica, né? Consertaram o problema genético, né? A mutação que tinha essa cepa mutante aqui. Depois eles descobriram que esse mutante aqui ele era mutante, né, para esse gene regulador que sintetiza esse repressor, né, o alelo I+, né? Esse alelo I+ codifica uma proteína repressora e essa proteína repressora impede a transcrição desses genes quando não tem lactose no meio. Se não precisa do produto dos genes para quebrar a lactose, por não ter lactose, essa proteína repressora reprime, trava o sistema, tá? Então, por esse trabalho, por essa pesquisa, esses pesquisadores então receberam o prêmio Nobel, tá? Como é que funciona esse mecanismo do Operon-Lac, então, na Escherichia coli? Então, tem um gene I, que é o repressor, ele vai ser transcrito em mRNA e vai ser traduzido numa proteína repressora. Essa proteína repressora ela tem 2 sítios, esse sítio aqui e esse. Essa proteína repressora, então, ela vai se ligar na ausência de lactose, ela vem e se liga nesse sítio operador, tá? Como o sítio operador ele tem regiões que se sobrepõem ao sítio promotor, a RNA polimerase, que é a enzima que faz a transcrição, ela não consegue ligar aqui e não vai ocorrer a transcrição desses genes aqui, tá? Isso na ausência da lactose. Deixa eu apagar aqui. Agora, quando a gente tem lactose, vamos ilustrar a lactose com essas bolinhas vermelhas aqui. A lactose, ela se liga a esse sítio, ela modifica esse sítio de ligação aqui. E esse sítio de ligação agora não perde afinidade pelo sítio operador. Então, agora a RNA polimerase ela se liga aqui ao sítio promotor e permite a transcrição desses genes. Então, vai ocorrer a transcrição e vai produzir a beta-galactosidase, a permease e a transacetilase, que vão permitir o uso da lactose que está aqui no meio, tá? Esse é o mecanismo de regulação no Operon-Lac. Tem muitos detalhes disso que a gente vai ver nos vídeos, que eu vou fazer videoaulas em cima dos vídeos, fica mais fácil de vocês entenderem.